movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí, menino. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas, Na ponta dos dedos. vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça a festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. É hoje. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para você que já está ao vivo aqui com a gente. Está começando o BMC Pre-Market comigo, Gabriel Monteiro, e daqui a pouquinho também com os nossos comentaristas de hoje, o senhor Marco Prado, Alex André e também André Moraes. Muitos Alex, muitos Andrés por aqui no dia de hoje. Sexta-feira é um dia animado, eu estou particularmente aliviado, mas eu não replico o humor do mercado, porque o mercado está apreensivo, está tenso. Ontem foi um dia de descontos, mesmo com a euforia inicial do setor de tecnologia lá nos Estados Unidos. Nós tivemos o resultado de NVIDIA, veio acima das expectativas, superou as estimativas do mercado, disparou na pré-negociação, no pré-mercado, nos mercados futuros norte-americanos, levou ali o continente asiático todo junto com ela. Tinha ações na Coreia, na China, em Taiwan ali disparando na madrugada de ontem. No entanto, essa animação, esse humor positivo não durou para sempre, não durou nem um dia completo, porque logo quando começaram as negociações lá nos Estados Unidos, nós tivemos NVIDIA reduzindo a sua alta, inclusive fechando com 0,1% de alta, bem em disparidade com aqueles 8% do pré-mercado.
Os principais índices norte-americanos ontem foram bem descontados, inclusive Dow Jones perdeu 1% de valor, S&P 500 foi 1,35% de desconto e Nasdaq 1,87%. Para a Europa, nós também tivemos um movimento negativo para alguns índices. Aqui no Brasil, perdemos quase 1%, 0,98% de desconto para o índice Ibovespa. No entanto, nós temos aí um dia que promete ser agitado. Todos os olhos se voltam, claro, à agenda do dia, que está pouco movimentada, mas com eventos muito importantes. Aqui para o Brasil, nós começamos o dia com a divulgação do IPCA, às 9 horas da manhã. Nós traremos a íntegra deste documento, desta captação dos dados preliminares de inflação pelo IBGE aqui no nosso BMC Pre-Market. No entanto, às 11 horas da manhã, aí que o mercado vai ficar em polvorosa. A gente não sabe se vamos ter uma grande movimentação, se teremos uma movimentação comedida após o discurso de Jerome Powell. Segundo alguns economistas, analistas, estrategistas, alguns agentes do mercado, talvez tenhamos um discurso um pouco mais duro de Powell referente, claro, à política monetária norte-americana. Estávamos num oba-oba nos últimos dias, principalmente ali depois de alguns dados de inflação dentro das estimativas, às vezes até abaixo das projeções do mercado. A economia norte-americana estava um pouco mais tranquila. No entanto, nós temos diversos fatores que podem prejudicar aí estes dados de inflação divulgados pelos Estados Unidos, inclusive os Fed Boys, os membros do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que falaram nesta semana, foram duros. Disseram que a inflação deve acelerar, que a inflação deve dar novos sinais de alta e pressionar, sim, a política monetária norte-americana. E aí fica a grande dúvida: será que será necessário um novo aumento nas taxas de juros ou será necessário apenas o prolongamento, a extensão de juros restritivos por mais tempo? Tem membros que defendem novos aumentos, tem membros que descartam essa possibilidade, dizem que a política monetária já chegou no seu patamar restritivo o suficiente. E é claro, essa dúvida que vai ser respondida ou não durante o discurso de Jerome Powell às 11 horas da manhã. Então, olhos atentos, sintonizados aqui também na programação da BMC News. Traremos a íntegra e todos os principais destaques dessa participação do presidente do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, no simpósio de Jackson Hole. Também às 4 horas da tarde temos a participação de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, neste simpósio. Então, dois dos principais banqueiros centrais do planeta falarão hoje. Claro, esse é o principal destaque do mercado que deve movimentar as bolsas aqui e também no mundo. Nós tivemos essa virada do humor nos Estados Unidos que é característica, é a cautela do mercado, é a parcimônia, é aquele pé no freio que demonstra, claro, que os principais agentes de mercado mundiais estão apreensivos. Na Ásia, nós tivemos um dia negativo. Claro, tivemos bons descontos nos Estados Unidos que, por conta do fuso horário, eles são retardados. O efeito é retardado para a China, que, claro, acaba reagindo de forma um pouco demorada, no caso nesta madrugada. Então, tivemos Xangai 0,59% de queda e o índice Shenzhen SZSE Component caindo 1,23%. Quem recuou mais no continente asiático foi o índice Nikkei 225, até porque o Japão estava numa sequência de 4 dias consecutivos de boas altas. Então, agora nós recuamos e recuamos bem, 2% de queda para o índice Nikkei 225. Para Hang Seng, índice de Hong Kong, 1,40% de desconto nesta madrugada. Até ensaiou ali a estabilidade depois de algumas notícias de incentivos, novos incentivos do governo chinês ao mercado imobiliário. No entanto, a parcimônia e a cautela e a apreensão para o discurso de Jerome Powell venceram essa briga e o índice Hang Seng foi descontado 1,40% de queda. Para a Kospi, 0,73% de queda. Os principais destaques nos descontos nesta madrugada foram ativos de tecnologia, que eram os protagonistas no dia de ontem, hoje acabaram levando os índices para baixo. Teve uma liquidação generalizada ali em ativos de tecnologia lá na Ásia. Neste momento, a Europa está no positivo, 0,53% de alta para a DAX, FTSE no Reino Unido, 0,48% de alta, índice CAC 40 na França, 0,74% e o índice Eurostoxx, 0,65% de alta. Essas bolsas que eu acabei de listar, esses índices que eu acabei de listar, estão em funcionamento, estão em operação, vão até o 12h30. Então, podemos ter também uma reação dessas bolsas na Europa
referente, claro, ao que acontecer lá em Jackson Hole, o que for dito por Jerome Powell. Para os Estados Unidos, o dia começa no positivo para os índices futuros, próximos aqui da estabilidade, mas ainda em patamar positivo. 0,35% de alta para o representativo de Dow Jones, para o representativo de S&P 500. 0,27% de alta e o S-Tech, representativo aí de Nasdaq, da bolsa que abriga os principais ativos voltados à tecnologia nos Estados Unidos, 0,14% de alta. Então, estão no positivo, pero no mucho, mas não com muita força, não com muita convicção. Para as commodities, que claro são muito relevantes aqui para o nosso mercado brasileiro, tivemos uma leve alta para o minério de ferro. Lá no mercado chinês, nas bolsas de Dalian, nós tivemos uma alta nesta madrugada de 0,55%, 0,5% de alta. Ontem também não andou muito, 0,84% de queda. Então, depois de alguns dias com o mercado bem movimentado nessa bolsa, que claro é especulativa referente ao minério de ferro, nós temos aí 2 dias no finalzinho da semana com pouca movimentação. No dia de hoje, 0,5% de alta para a cotação do minério de ferro em Dalian. Para o petróleo, nós sempre destacamos também o petróleo por aqui. Nós temos 1% de alta neste momento para o petróleo Brent, $84,31 de dólar, volta para mais próximo dos 85 do que dos 80. A gente tinha ali alguns descontos neste meio de semana para o petróleo Brent. E o petróleo WTI, agora abaixo dos $80, $79,95, uma alta de 1,13%. Petrobras foi um dos principais destaques desta semana. Na quarta-feira subiu mais de 5%, tanto o Petri 3 quanto o Petri 4. Ontem ensaiou devolver um pouco dessa alta, no entanto fechou praticamente em estabilidade durante, claro, um pregão de descontos aqui para a Bolsa Brasileira. Eu falei sobre esses incentivos do governo chinês ao mercado imobiliário. O que está acontecendo? Nós temos o Ministério das Finanças indicando às principais cidades que equalizem a relação daqueles que buscam por adquirir o primeiro imóvel para aqueles que buscam adquirir um segundo imóvel. A gente tem essa regra nas principais cidades chinesas de que há um benefício para aqueles que buscam a primeira hipoteca. Por exemplo, em Pequim, nós temos um valor que é destinado à entrada no imóvel, que é de cerca de 40% do valor total. E o restante pode ser parcelado, pode ser, claro, dividido. No entanto, para um segundo imóvel, mesmo que a hipoteca do primeiro já esteja quitada, este valor sobe para 80% da entrada referente ao valor total. Esse novo incentivo é um incentivo realmente muito interessante, é de equalizar estes primeiros compradores com os compradores que compraram mais de um imóvel, que já tem este primeiro imóvel quitado, para que a entrada seja reduzida também para 40%. Este benefício para os primeiros adquirentes, ele se estende até 2025, então pode sim dar uma boa movimentada no mercado imobiliário e é mais uma tentativa, claro, do governo tentar salvar aí este setor imobiliário, até um pouco o setor financeiro do país, que sofrem com alguns problemas operacionais, vamos reduzir dessa forma, nessas últimas semanas foram apresentados a mercado. Vamos falar um pouco sobre o dia de hoje. Eu conto sempre com a participação de grandes nomes do mercado. Gostaria de convidá-los ao nosso programa. Alex André, Marco Prado e André Moraes. Muito obrigado pela participação de sempre. Agradeço imensamente. Sexta-feira que promete muita coisa, hein, Marco? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Alex. Bom dia, André Moraes. E para você que está assistindo aqui o pré-marketing, sexta-feira, né? Hora da verdade. Então, aguardado o discurso do Powell. Você está falando da China, da questão da habitação, né? Se o governo decidir para cada um da China ganhar uma casa, vai faltar minério de ferro do mundo e a Vale custa R$500 a apresentação, né? Porque é muita gente, né? Então, qualquer movimento que você faça ali estimulando a compra de imóvel lá, acho que é um ótimo estímulo para a própria economia local. Maravilha. André Moraes, tivemos 2 dias animados para o Ibovespa, ontem um pouco de receio, a gente devolveu um pouquinho, mas essa sexta-feira eu não faço a mínima ideia de para onde vamos. É bastante dúvida, muita cautela no mercado. Um ótimo dia para ti, muito obrigado pela participação. Bom dia a todos, Marco, Alex, Gabriel, o pessoal que nos ouve e nos vê. Hoje, até, entendo eu, até o discurso do Powell é mais ou menos isso. A gente não faz a mínima ideia de como é que vão ser os desdobramentos do dia, né? Eu acho que todas essas surpresas vão aparecer
e vão se mostrar, né, a partir das 11 da manhã. Apesar de que a gente tem hoje às 9, né, o IPCA 15, que também aqui para o Brasil acaba sendo relevante, então eu acho que pode ser que mais cedo a gente já tenha aí um pouco de direção, mas a direção pro final do dia, né, eu acredito que vai vir depois aí desse evento, muito esperado, né, eu acho que, inclusive, pessoas fora do meu ambiente aqui têm me perguntado sobre economia nos Estados Unidos, economia na China, ou seja, essa situação mundo afora tem chamado a atenção até de quem não é do mercado, né? Então acaba sendo muito relevante o que vai ser falado hoje. Tomara que soe como algo positivo, porque acho que, principalmente no curto prazo, tem muito mais dinheiro a ganhar caso o mercado suba do que caso o mercado caia, né? Então eu estou aqui torcendo para ser, no final das contas, um dia positivo para o mercado. É isso. A gente falou que o dia ontem foi ruim para o Ibovespa, mas na minha avaliação a gente não teve um decréscimo tão grande, 0,9% de queda é uma queda relevante. No entanto, nós tivemos 2 dias bem positivos aqui para o Ibov. Até o dólar ensaiou alguns ganhos, no entanto fechou com 0,5% de alta, distante até daqueles R$5 que nós vimos no começo da semana. Ele tentou ali esses R$5 diversas vezes. Então, mesmo que tenha sido um dia ruim para as bolsas mundiais, Estados Unidos perdeu mais, a Ásia perdeu mais nessa madrugada, parece que o Ibovespa saiu ileso. A gente está funcionando com as nossas próprias dinâmicas nesta semana. IPCA 15 pode fazer mais preço do que discurso de Jerome Powell. Como que você está colocando aí, elencando a relevância desses eventos para a Bolsa Brasileira? Por favor, Alex. Bom dia, Gabriel, primeiramente. Bom dia, Marco. Bom dia, André. Todo mundo que nos assiste aqui nesta sexta-feira. Bom, Gabriel, eu vejo que realmente a Bolsa que teve aquela queda de 13 dias consecutivos, tudo bem que a magnitude não foi tão grande, as duas altas meio que compensaram, né, as últimas quedas, mas o que eu vejo, né, que o mercado estava realmente aqui no Brasil, e sempre foi, né, grande parte contaminado com o externo, né, tanto nos Estados Unidos quanto lá fora, Treasury realmente o que guiou, né, esse movimento de flight to quality, esse movimento de que a gente fala realmente de aversão a risco, e agora, né, depois da aprovação do arcabouço fiscal, parece que o mercado começou aí a digerir, né, falando aí dos últimos 3 dias ao longo dessa semana. Claro que ontem foi uma realização técnica, a meu ver, não vejo nada muito preocupante por aqui. Mas claro, o IPCA, Gabriel, sim, vai direcionar a questão do mercado, né? Ou seja, se o IPCA vier abaixo da expectativa, né, isso já pode começar a trazer alguma leitura já para o mercado. Se vier realmente acima, o mercado já vai entender que 50 pontos base está bom demais, não precisa pressionar o Banco Central. Isso, olhamos na curva, né, isso a gente já consegue observar todas as expectativas do mercado. Então, acho que para esse ano está bem interessado, a gente sabe que vai ter inflação agora, né, no IPCA 15, fruto aí da questão não só dos combustíveis, mas também da questão dos impostos em relação aos carros, né, os carros 0 km, né, que o governo voltaram com os impostos, né, tinha dado descontos, e agora isso vai trazer sim os resultados no IPCA, expectativa de 0,19% na base mensal, então o que vier acima, o mercado não deve gostar tanto, né? Então se vier abaixo aí, melhor ainda, vamos observar esse movimento. Maravilha, inclusive trazendo essas perspectivas para o IPCA, segundo o consenso do mercado, 0,16% de alta, uma desaceleração na inflação, no entanto, em comparação ao mês anterior em que tivemos deflação, é uma alta, claro, intramensal. Então 0,16% de alta não é muito, no entanto já é preocupante. E uma volta aí do IPCA ao patamar de 4,12%, ou seja, já acima da meta. A gente falava que essa aproximação da inflação da meta estipulada pelo Banco Central e pelo CMNE, ela seria temporária, porque no segundo semestre nós teríamos alguns fatores que prejudicariam, claro, os dados de inflação. Dentre eles, claro, o aumento dos combustíveis, que foi recente, é um fator novo nessa conta, a retributação dos combustíveis, que na base de comparação aumentaria o custo dessas commodities energéticas, do combustível, enfim, propriamente dito, que é o que impacta diretamente ali no preço, no custo de vida da população brasileira, e também o bônus de Itaipu, que na base comparativa nos daria mais um peso aí sobre a inflação. Então já era esperada essa volta aos 4,12%. Nós ainda não temos o dado de inflação, vamos aguardar, vamos esperar. Claro, podemos ser surpreendidos tanto positiva quanto negativamente sobre esse IPCA 15 que será divulgado às 9 horas da manhã. Já que o Alex André comentou essa correção técnica, vamos falar com quem trabalha com isso diariamente. André,
Como que a gente pode interpretar essa volta do Ibovespa, termos recuperado 117 até 118 mil pontos nos últimos dias? Foi um fator benéfico para a nossa Bolsa de Valores? Dá mais ânimo? Você mencionou que tem mais a ganhar no lado positivo do que do lado negativo. Está mais um pouco aí otimista com o Ibovespa ou não? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente começar a nossa conversa. Correção técnica, este patamar do Ibov é um patamar interessante para quem já viu o Ibovespa há poucos dias atrás nos 114 mil pontos. Como que você avalia estes movimentos dos últimos 3 dias? Bom, primeiro, essa queda de 13 pregões e tudo mais, acaba que cria um impacto emocional grande, não pelo tamanho da queda, e sim pelo tempo que levou que durou essa queda, né? Só que o que a gente tem que entender é que nas mais fortes tendências de alta, a gente passa por momentos de correção. É engraçado que o pessoal fala, porque entre 2016 e 2020 o mercado só subiu. Até antes de eu falar aqui, me dá um minuto só para a gente voltar aqui, né? Porque, cara, foi uma subida tão sofrida entre 2016 e 2020, né? O mercado passou por várias correções a partir do momento que começou a subir, como, por exemplo, em 2016, com a queda muito maior, 2 vezes o que foi essa agora, uma queda de 13%, depois em 2016, uma queda de quase 14%, depois a gente teve o evento do Joesley Day, que o mercado caiu mais 13%. Depois a gente teve em 2017, no final do ano, mais 10% de queda. Depois a gente teve em 2018, greve dos caminhoneiros, o mercado caiu 20%. Ou seja, ao longo do caminho entre 2016 e 2020, tá, que foi exatamente a última alta da Bolsa, a gente passou por vários períodos como esse aqui que a gente passou. Tá? E o principal, né? Se a gente se desespera, né, e começa a tomar decisões neste momento ainda pouco racionais, né, de que o mercado vai acabar e tudo mais, a gente acaba ficando de fora daqui a pouco de uma outra pernada de alta, caso ela venha, certo? Eu não sei se vai vir ou não, mas por que eu estou otimista? Porque isso tem todo jeito, tá, de mais uma pernada de alta, ou seja, cai, mas não cai como deveria, ou seja, cai a conta-gota, queda quando vem de verdade geralmente é muito mais forte, né? Faz um grande repique e é bom que não suba em V, porque quando sobe em V, você não consegue aproveitar todas as oportunidades. Por exemplo, o Alex gosta de AZEV, gosta de IFMC, gosta de, sei lá, mais 4, 5 ações, né? Ele vai querer aportar dinheiro nessas empresas por um preço mais baixo. Se cai tudo e sobe tudo muito rapidamente, você não tem tempo para ir alocar dinheiro em todos esses ativos. Então, esta correção ontem de mercado é muito interessante, porque dá tempo, né, da gente, no meio do caminho da correção, começar a comprar, e principalmente, se essa correção deixar o fundo, tá, mais alto do que a mínima do começo da semana, que foi, se não me engano, na segunda-feira, né, a mínima, a gente tem uma inversão de tendência no gráfico de 60, e aí o rompimento desse topo deixa um ponto, cara, ótimo para que a gente possa pensar em operações de compra. Veja bem, essa correção foi muito boa, porque acelera o mercado que estava caindo a conta-gota. Então, se esse topo for rompido, a gente já tem alguma coisa comprada e a gente vai querer acelerar a compra para a carteira a partir desse ponto. Mas, em compensação, como a gente não sabe e nem consegue prever futuro, né, isso é coisa para outro tipo de gente. Para a gente só quer reagir ao que o mercado faz. Também entendo que, se ele perder força a partir de agora, né, porque isso pode acontecer, né, a gente começou uma correção, de repente hoje, se o mercado vier e perder este fundo, aí eu não ficaria mais otimista. Aí, para mim, o mercado perdendo esta linha de tendência que está aqui, ou seja, rompendo esse fundo no início da semana, eu acho que a tendência de alta vai dar um tempo aqui no Brasil e a gente tem que ficar mais comedido, eventualmente, para quem é trader, até pensar em operações de venda. Tá? Então, otimista até este fundo, 114 mil pontos. Aí, para baixo disso, eu acho que as coisas podem ficar um pouco mais complexas, quer dizer, o buraco pode ficar um pouco mais embaixo, tá certo, Gabriel? Maravilha, o buraco pode ficar um pouco mais embaixo, o investidor deve ser sempre cauteloso, então atenção a estes pontos, esses marcos. Às vezes você consegue operar ali de forma um pouco mais tranquila dentro dessa normalidade das correções das altas do Ibovespa, e quando, claro, passa de um determinado patamar, no caso é 114 que você mencionava, fica tudo mais duvidoso, fica tudo mais difícil de ser analisado. Então atenção a você que assiste a programação da BMC News, às vezes um pouco de cautela e mais calma na montagem das operações
é mais benéfico no final das contas. Senhor Marco, nós temos os descontos que parece que se concentraram no dia de ontem. Ontem foi um dia bem ruim para a Bolsa nos Estados Unidos. Hoje, nesta madrugada, para a Bolsa na Ásia. Também para a Europa, nós viramos o humor ali no finalzinho das negociações, mas parece que os descontos ficaram ontem. A Europa agora no positivo, os futuros norte-americanos ali próximos da estabilidade. O que a gente pode esperar para o Ibov neste dia? Antes, claro, do começo ali do discurso de Jerome Powell, talvez influenciado também um pouquinho pelo IPCA 15. Está tudo muito duvidoso ainda ou a gente já tem um sinal claro na cabeça? O dia está começando, viu, Gabriel? Não dá para prever nada porque tem coisas importantes, né, no radar. IPCA às 9 horas vai impactar as ações aqui no Brasil. Depois abre as ações às 10 horas. E aí, na sequência, a gente vai ter 1 hora. Né? Nesse meio tempo, vai abrir a Bolsa de Nova York às 10h30. Então, enquanto o Powell não discursar, realmente a gente pode ali ver o mercado bem confuso, com volatilidade, sem uma tendência definida, né? Porque aí depois, sim, de tudo isso já somado, precificado no mercado, aí você pode pensar se a Bolsa caminha para 117, se pode ir para 120, tudo com possibilidade. Mas uma coisa interessante também é que o mercado já está se acostumando a hoje conviver com a própria inflação, né? Porque a inflação não vai embora, não. A inflação ela vai ficar por um tempo mais ainda. E eu acredito até o Powell, a gente vai falar um pouco mais disso depois, né, Gabriel, nos outros blocos aí, para trazer um pouquinho mais de detalhe. Mas eu acho que os Estados Unidos ainda não tem projeção de começar a cortar juros, né? Então, um impasse vai manter, né? Porque cortar não vai. Então, o mundo está convivendo com uma inflação mais alta. Então, o mercado já está muito polido, né? Está preparado com esses discursos. Não sei que vem uma coisa muito fora da caixa que eu acho que não vai acontecer. Tanto no IPCA aqui, que a gente sabe que deve esticar um pouquinho por conta, né, de movimentos passados do mercado, como também lá nos Estados Unidos. Maravilha. Inclusive, até deixo essa pergunta. Tem o que fazer às 9 horas da manhã? Muita gente ali já aproveita para fazer o dia na abertura dos índices futuros, fala, não, vou operar mini Bovespa aqui para já fazer o meu dia e cair fora. Mas tem o que fazer ou montar qualquer coisa antes da divulgação do IPCA ou na hora da divulgação do IPCA e jogar uma moedinha para cima e contar com a sorte, Marcou? Eu acho que dá aqui, quer ver? Me permita, desculpa olhar para baixo aqui, porque fica à vontade, olhando a cotação aqui para a gente, né, pensar em alguma coisa nessa abertura, né? Eu acho que a bolsa deve abrir um pouquinho positivo ainda, né? Então, se eu, por exemplo, se ela abrisse muito próximo ao 0 a 0 ou negativa, eu pensaria, né, no movimento que ela poderia subir um pouquinho mais olhando as cotações lá fora. Agora, hoje é um dia um pouquinho diferente, que tem o IPCA na largada, né? Que pode também ser uma possibilidade, se ele vier muito distorcido, pode dar uma oportunidade para quem sabe, né, operar o Ibovespa olhando o IPCA. Então, por isso é importante, muito importante, né, se acompanhar aqui um canal igual o Pré-Market, né? A galera que é famoso skin the game, né? Porque eu, né, o Alex aqui, o próprio André Moraes aí, a gente está com cara de acabado, porque a gente opera isso aqui há muito tempo, né, o André, né, Alex? A gente realmente gosta de emoção, né? Pois é, aqui não tem frescura não. Maravilha. Alex, inclusive, IPCA 15, você falava um pouco sobre a expectativa. Nós temos essa volta da inflação aos 4%, talvez, pelo menos pelas projeções do mercado. Isso não necessariamente é uma notícia negativa, né? Já estava dentro dos cálculos, para quem olhar os comparativos. Falou, a inflação subiu, então é uma notícia negativa. A gente tem que olhar mais para a expectativa que já estava na cabeça dos principais players do mercado para tomar decisão, né? Não necessariamente a leitura do IPCA se subir a inflação é negativo, se cair é positivo, né? Exatamente, a expectativa é 0,19, pelo que eu estava vendo aqui. Perfeito. Na base mensal. Então, o que vier 0,20, 0,21, 0,22, até mesmo ali 0,18, eu vou entender como dentro da expectativa. Mas se vier realmente 0,5, 0,6, né, 0,7, aí realmente vai ser muito forte e isso pode pressionar as bolsas por aqui. Caso venha ao contrário, né, venha abaixo da expectativa, veio 0,10, enfim, ou abaixo de 0,10, o mercado possa entender aí que a inflação está abaixo das expectativas e possa alimentar um fôlego adicional da bolsa de hoje. Tá? Lembrando que o IPCA 15 é um indicador importante, mas lembrando que a gente tem que também entender o que está acontecendo lá fora. Né? Acho que lá fora também está bem pesado. A gente não, até eu vou pedir depois, caso tenha tempo aqui, Gabriel, para o André comentar. Né? O André e o Marco, né? eles olham muito para fluxo, né? E etc.
A gente tem visto aqui o volume da Bolsa muito fraco, né, gente? 19 bilhões de reais, às vezes chega a bater 21, 22, volume muito fraco. Nós não vimos também em relação, acho que o que puxou mesmo foi a Petrobras, né? Depois da recomendação principalmente essa semana, depois da recomendação do Bank of America, né? Revisou de 33 para 45, o BTG também reiterou. Então isso pode ter trazido um pouco de distorção em relação ao índice, tá? Porque nem todas as ações estão com um volume muito forte assim. Para quem opera aí rapidinho, o mercado futuro, ó, já deu o call aí, ó. Só ficar esperto em IPCA e seguir o que ele falou aí, que já está meio caminho andado. Desculpa, Gabriel. Que já tem uns patamares ali estabelecidos. Fala, ó, o que é a naturalidade, o que o mercado está esperando e a partir de onde que está fora deste espaço. Se vier muito abaixo, é um sinal positivo, se vier muito acima, talvez seja um pouco de sinal negativo. Então já está o caudado, né? A gente faz essas análises, porque às vezes a gente não precisa especificamente do dado em mãos. O dado, quando for divulgado, claro, vai gerar alguma movimentação e você sabendo aproveitar essa movimentação já na largada aí dos índices futuros, talvez seja alguma boa operação que você possa aproveitar aí nesse comecinho de dia, nesse começo de sexta-feira e se isentar um pouco do mercado da volatilidade que possa ser apresentada depois, né, Marco? Às vezes o pessoal prefere se adiantar do que aproveitar, do que sofrer com o mercado ao longo do dia. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex. Beyond. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Pre-Market, tudo que aconteceu e pode acontecer com o mercado financeiro nacional e internacional. Aqui a gente traz as principais feras do mercado financeiro para, claro, compartilhar um pouco do conhecimento comigo, mas principalmente com você que nos assiste nesta manhã. Trazendo um pouco dos dados que foram divulgados pela madrugada. Como eu falei, a gente tem alguns dados macroeconômicos na agenda do dia de hoje, mas atenções totais
voltadas aí ao simpósio de Jackson Hole, principalmente a participação de Jerome Powell às 11 horas da manhã, mais especificamente às 11 horas e 5 minutos. O pessoal lá gosta desses horários quebrados. 11 horas e 5 minutos, participação de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, e claro, você acompanha todos os detalhes aqui na programação da BMC News. Durante a madrugada nós tivemos a divulgação do PIB da Alemanha, que ficou estável nesse segundo trimestre ante o primeiro e confirma a previsão dos analistas. Na comparação anual do segundo trimestre, o PIB recuou 0,2% sem alterações em relação à estimativa preliminar. O consenso era de um recuo maior, até de 0,6%. Então, o PIB da Alemanha não saiu do lugar, ou seja, em 3 meses a gente não teve alteração nenhuma. O PMI, que foi divulgado, pelo menos o dado composto nesta semana, demonstra certa dificuldade do setor industrial e também do setor de serviços, ambos os dados em patamar de contração, abaixo de 50 pontos, indicações nada positivas para a Europa. Vamos conversar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas eu queria trazer aí o principal assunto do dia. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a participação de Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole. Marco, nós tivemos algumas falas dos Fed Boys, como são comumente chamados, aí denominados, os outros membros do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que foram um pouco mais duras nesta semana, inclusive exaltando o desafio, que é, claro, o controle da inflação nos Estados Unidos, exaltando a pressão de alguns itens que podem voltar a elevar esses dados de inflação, mas a dúvida que fica é a seguinte: será que são necessários novos aumentos? Ou será que este patamar de juros, por um longo período, por um período esticado, será o suficiente para colocar aí a economia norte-americana de volta aos trilhos? É uma discussão sem fim. Alguns membros do Comitê de Política Monetária divergem nestes fatores e é isso que causa, claro, algumas distorções nas pesquisas de mercado sobre projeções de juros, inclusive para este ano. Para dezembro, tem praticamente ali metade, 50% aposta na manutenção, outros 30% aposta no aumento de 25 pontos base e uma pequena parcela do mercado está apostando inclusive no aumento de 50 pontos base para os juros dos Estados Unidos. Então não temos definição, praticamente meio a meio aí as expectativas para o final do ano de um novo aumento. Então essa fala pode ser definitiva para esclarecer algumas dúvidas ou colocar mais perguntas aí na cabeça dos investidores. Que a gente pode ficar atento, colocar na listinha ali de atenção na hora do discurso, Marco? Querer que corte os juros, acho que todo mundo quer, né? Porque é bom para a economia no modo geral, mas querer não é poder, né? Não tem como, não tem o que fazer. Se você olhar, por exemplo, o preço das commodities, nos últimos 5 anos, elas estão no máximo ali. Então, você pega açúcar, café, milho, estão tudo, sabe, lá em cima. Então, não tem a inflação. Ela é uma coisa que já faz parte do cotidiano do mundo inteiro. Então, não dá para a gente imaginar que o quadro inflacionário vai parar da noite para o dia. Então, realmente, acredito, né, que o presidente do Banco Central americano, ele só não aumentando mais os juros é uma grande vitória. Então isso significa que o mundo vai ter que conviver com juros um pouco mais altos. E aqui no Brasil também, tá? Só pegando um gancho, não querendo mudar de rumo da conversa, mas aqui no Brasil também, a expectativa, vamos cortar os juros, né? A inflação também no Brasil vai continuar dando justamente esse impeditivo de um corte de juros mais efetivo. Então, é claro que a situação no Brasil pode ser um pouco mais diferente a esse olhar, mas ainda o quadro inflacionário aqui não permite um corte muito efetivo, ou um corte maior. Lá nos Estados Unidos também. Então, assim, a maioria, o consenso do mercado, a maioria do mercado, de uma certa forma, acredita que virá mais 25 pontos ali até o final do ano, ou seja, em setembro ou dezembro, mas eu acredito 0,5%, acho que vai um pouco contra o próprio discurso do Powell, né, e dos membros do Fed. Então, eu imagino que hoje ele vai ser sempre cauteloso, como ele tem sido cauteloso durante o ano inteiro. O Powell, em momento algum, disse que vai cortar os juros. O ano todo, em todos os seus discursos, ele sempre se mostrou muito preocupado com a inflação. E você que é do mercado financeiro, quer dar uma olhada na inflação, coloca aí no
na sua plataforma, dá uma olhada no preço do açúcar, do café, da soja, do milho, né, dessas commodities, vê nos últimos 5 anos o preço que está, o patamar que está. Assim, não tem como a gente falar que não existe inflação e que ela ainda não assombra o mercado financeiro como um todo. Inclusive, a inflação sobre alimentos é um dos principais nêmesis ali do mercado europeu. A gente fala sobre serviços, mas os alimentos também pesam bastante nesses cálculos de inflação. Então, a gente fala de commodities em geral, que no final das contas pressionam alimentos. A gente fala sobre commodities energéticas, que no final das contas pressionam frete, que vão pressionar os preços ali de alguns produtos generalizados. Exato. Não temos indicadores positivos, como eu falei. Olhando só para o Brasil, nós temos a apreciação de algumas commodities. O petróleo que estava em $73 em média no primeiro semestre, agora está 84, pelo menos o petróleo Brent aqui que eu estou olhando na cotação de hoje. Então, $84 o petróleo. É $10 a mais do que nós tínhamos no primeiro semestre. Nós temos bônus de Itaipu, tem questão tributária, tem diversas outras questões que podem pressionar a inflação aqui no Brasil. Mas ao redor do mundo nós temos um problema ainda maior. Enquanto a inflação no Brasil, segundo o último dado aqui do IPCA 15, está próxima de 3%, 4%, nós temos inflações ali na Europa, por exemplo, que vão a 6%, 7%. Nos Estados Unidos também bem distantes da meta. Então, é um inimigo difícil de ser combatido. Jerome Powell, desde o começo do ano, vem batendo nessa tecla, mas parece que o mercado reage e fala, não, realmente tem inflação. Aí depois de uma semana ali, o pessoal, todo mundo já esquece, fala, não, é rock, é lua, vamos lá, o pessoal do mercado norte-americano, vamos lá, comprar ação. Aí vem o Powell e fala, gente, não se esqueçam da inflação, nós ainda sofremos um problema. Aí todo mundo fica triste, fica receoso, fala, meu Deus, realmente, a inflação é um problema. Aí depois de uma semana, todo mundo volta para o ritmo normal, fala, não, é mercado financeiro, Estados Unidos. A gente viveu esse ciclo aí durante praticamente todos esses primeiros meses do ano de 2023. Alex, acho que a principal dúvida é essa, né? Até trazendo aqui os dados do CME Group, é uma ferramenta que eu gosto de utilizar, que coleta expectativas do mercado norte-americano em relação, claro, às decisões de política monetária. Para este setembro, nós teremos uma reunião no dia 20 de setembro, outra no dia 1º de novembro, lá daqui um mês e meio, praticamente, aí 2 meses, e uma reunião no último dia, no dia 13 de dezembro, ou seja, no último mês do ano, nós teremos outra reunião de política monetária lá nos Estados Unidos. E olha que curioso, essas 3 próximas reuniões serão super quarto, ou seja, teremos juros nos Estados Unidos e juros no Brasil sendo decididos no mesmo dia. Para a próxima reunião, nós já temos um movimento diferente. Anteriormente, aí, ao longo dos dias, nós tínhamos mais de 90% ali do mercado apostando na manutenção dos juros. Agora, estes 90% reduz para 80%. 80% do mercado aposta na manutenção dos juros já para a próxima reunião nos Estados Unidos. E outros 19,5% em um aumento de 25 pontos base. Para novembro, dia 1º de novembro, a próxima reunião, não a próxima, a outra reunião do Federal Reserve. 51% do mercado apostando em manutenção, 41% do mercado apostando em um novo aumento e 7% do mercado apostando em um aumento maior do que os 25 pontos base de 50 pontos base, 0,5 ponto percentual. Então, muito expressiva essa divisão, quase 50-50. O pessoal aí ganha por 1 ponto percentual, os 51 aqui de manutenção para novembro. E em dezembro, nós temos 50% do mercado apostando na manutenção, 1% do mercado de malucos, tá? Já vou bater nessa tecla, que apostam já num corte de juros, acha que juros é assim, sobe no mês e corta no outro. Então, 1% do mercado apostando em corte de juros e outros 40% apostando em um novo aumento de 25 pontos base para 5,5. E aí, aqueles que não apostam no aumento na reunião anterior já apostam para esta reunião de dezembro. Então, não é que nós teremos 2 aumentos consecutivos. O mercado, de forma geral, majoritariamente, quando aposta em aumento de juros, aposta em um apenas aumento de 25 pontos base. Alex André, tá difícil essa relação, né? Muita dúvida que deve ser solucionada em pouco espaço de tempo. O que você espera dessa participação de Jerome Powell? A que pontos o investidor deve ficar atento? E como eu perguntei para o Marco, deixar ali na listinha, falou, eu preciso me atentar a isso porque senão ferrou. Exatamente. Se o Powell continuar com essa fala mais hawkish, né, como o próprio Marco falou, que o mercado espera, né, em relação a esse ponto, você também, Gabriel, tinha comentado sobre isso. Claro que pode mudar, né, o Powell ele pode mudar, mas o discurso sempre foi um pouco mais hawkish, né, e os juros vêm subindo ao longo do tempo, mas o mercado vem colocando nessa expectativa do CME aí para frente, Gabriel, não na próxima, como você comentou, mas para o ano que vem, que os juros
já tem aí comece a cair a partir de março, né, abril já do ano que vem. Eu vejo, não sei a opinião do Marco, do André, que está presente aqui com a gente, mas eu vejo como uma forma muito precipitada ainda, já que a inflação ainda de forma estruturada não mostrou uma inflexão nos Estados Unidos, ou seja, todos os dados ainda estão um pouco distorcidos. O que é distorcidos? A gente pode ter um PCI um pouco abaixo da expectativa, ver um payroll acima da expectativa, a gente não tem os dados estruturantes na economia americana que mostram uma aceleração, né, até mesmo pelo crescimento do PIB, abaixo da expectativa, por exemplo, enfim, que pode colaborar com uma tese de aceleração, né, da economia americana e sim a queda dos juros nos Estados Unidos. Tá? Então, acho que o Powell está bem comedido, né, ele está bem cauteloso nesse sentido, e se repetir aí o discurso como foi feito na ata, a gente deve aí, enfim, não tem nenhuma grande novidade, não sei se o mercado vai reagir negativamente, vai depender muito do tom, né, mas o tom sempre foi um pouco mais duro. Mas qualquer tom positivo na margem, o mercado deve repercutir positivamente. Lembrando que você falou das expectativas, né, grande parte está colocando manutenção de juros, só que na ata já colocou escrito, né, já disse muito bem claro que, enfim, tem possibilidades de ter mais uma alta de juros na próxima reunião. Isso que estressou um pouco o mercado no momento. Aí depois veio a questão, como você falou, de NVIDIA agora recentemente, enfim, questão de tecnologia, que o mercado ofuscaram, né, os olhos dos investidores em relação ao ambiente macro, ficou olhando para os estados corporativos. Mas eu acho que sim, essa leitura tende a ser mais hawkish do que mais dovish, Gabriel. Você me perguntou anteriormente se o André estaria conosco aí no segundo bloco. Sei que você tem perguntas. Se quiser já aproveitar a participação de André Moraes, por favor, fique à vontade, André, Alex. Tem que ter um bloco com o André aqui para falar uns 50 papéis aqui com ele. Fico ansioso quando ele está aqui, eu falo, deixa eu perguntar aqui os papéis, né? Ele já sabe de alguns, mas eu vou perguntar uns fora da caixa. Maravilha. Depois, antes dos seus papéis óbvios aqui de toda semana. Ô André, bom dia primeiramente. Eu queria falar o seguinte, eu tenho um ativo que eu queria que você desse uma olhada, é Cash 3, acho que já olhou aqui algumas vezes, vai ter um movimento agora em setembro, deve ser entre segunda, terceira semana de setembro, que é o Melius Day. Eles vão fazer um evento para analistas e deve divulgar algumas projeções interessantes. Entre elas, talvez, a gente não sabe se vai falar isso, mas o relatório do BTG tenha comentado sobre isso, eu mesmo já falei sobre isso, que é a expectativa de distribuir 100% do valor do Bankly, que era o banco digital que eles tinham, para os acionistas. A gente está falando de mais de 30% de dividend yield, né, dessa distribuição, fora uma possível OPA a 10,50 ali feito pelo BV. Então, ou seja, tem alguns triggers interessantes, é um papel de evento. E depois eu queria falar sobre Zamp 3 também, que é um papel que a gente falou no começo da semana, né? O Mubadala, que é um fundo soberano, começou a comprar, raspar o book, começou a levar esse papel lá para cima. Eu queria ver também na análise técnica esses papéis, Cash 3 e Zamp 3. Beleza, são dois gráficos bem difíceis aqui, né? Mas começando aqui com Cash 3, que já estava aqui na tela, eu adoro tradear esse papel, né? E aí chega um determinado ponto que você não consegue mais focar na venda, porque tem uma série de riscos embutidos. Se fazer venda no papel caiu 90 e tantos %, né? Se vem um destravamento de valor, igual você falou aí, de pagar 30% de dividendos, você amanhece com 30% de gap de alta e você vendido, você fica falando sozinho, né? Então, como a gente não consegue vender e não tem tendência de alta, acabei ficando de fora, mas eu adoro esse papel, então todo dia eu estudo ele, porque no momento que reverter a tendência, né, que é uma tendência forte de baixa, né, o papel saiu de 127 para 7, eu quero estar comprado no papel, mas eu não consegui ainda, né, mesmo com essa alta que o mercado teve em períodos anteriores, enxergar esse timing para começar a pensar em compra no papel. Na última semana, na verdade essa semana, né, ele veio aqui perto desse fundo anterior. Tem um tipo de estratégia que eu gosto, que é quando um fundo é testado e não é rompido, a gente pensar no que eu chamo de contra-ataque, né, do mercado voltar a subir simplesmente porque os vendedores não tiveram força suficiente para fazer um novo fundo, tá? Mas eu não via força em cash, tá? Olhando até mesmo o volume e tal, o mercado intraday, para que ela fizesse esse movimento. Então, o gráfico de Cash 3 ainda não consegue mostrar essa possibilidade de alta, tá? A gente vai ter que esperar aí mais pregões para que isso apareça, tá? E de certa forma, como... Pode falar. Desculpa interromper, André, só para lembrar aqui também que eu esqueci de falar isso para você, não sei se você está acompanhando, mas nas prévias do índice Small, né? Acho que é do índice Small, né, se não me engano, a Cash está saindo do índice, né? Então, acho que na segunda prévia já que ela indicou que está saindo do índice. Então, agora, possivelmente na virada do mês, ela já pode ter uma força vendedora, né, de fundo passivo e mostrar talvez uma reversão, né, mais para frente, né?
Exato. Então aqui eu esperaria um pouco mais. E Alex, olha só, como ela caiu tanto, assim, tentar adivinhar onde está o fundo nem faz tanto sentido. Por quê? Porque a gente imagina que, cara, a hora que isso reverter tendência, você tem aí uma possibilidade de uma alta de 100, 200, 300%. Exato. Você não vai pegar no fundo, né? Se você conseguir pegar já no meio do caminho, fica muito bom, tá? Agora, essa ZAMP3, eu tenho visto muito comentário sobre ela, e é o tipo de operação muito parecido com o Cash 3, né? Que eu, particularmente, ficaria de fora, porque, enfim, quando você tem aquilo que eu falei, né? A possibilidade de contra-ataque, né? Que foi, ela 3 vezes veio nesse fundo e não conseguiu romper, foi num dia que ela subiu, só nesse dia aqui, um absurdo, né? Deixa eu colocar aqui só para... subiu aí 15%, quer dizer, os stops ficam muito caros, né? Mas ela está revertendo tendência, então ela conseguiu fazer o contra-ataque de uma tal forma que, num primeiro momento, rompeu as médias, no segundo momento, rompeu essa média de 72 períodos do gráfico semanal, e a única coisa que eu acho que o comprado precisa se preocupar agora é com essa região entre 6 e 6,50, que tem um ponto importante, né? Uma linha de tendência que vem sendo testada já algumas vezes, ó, bateu aqui 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, das outras 5 vezes, bate nessa linha e volta a descer, tá? Portanto, esse aqui é o ponto de resistência no papel. O cara de curto prazo, quer dizer, de longo prazo, que acha que a empresa tem valor, tá tudo certo, né? Mas o cara de curto prazo tem nesse lugar aqui um bom lugar aqui para pensar numa saída desse ativo, tá? Mas esse é um gráfico muito bonito. Para quem já entrou, parabéns. Show. Maravilha. Obrigado. A gente falou um pouco sobre isso, inclusive, né, Alex André, antecipando este movimento, este leilão que estava marcado já, colocado ali no calendário e que, cara, movimentou bastante o papel no começo da semana, né? O papel chegou até a cair no dia e fechou com 20% de alta, né? Exatamente. Muita volatilidade. Tem espaço para mais um papel aí, Gabriel? Fica à vontade, vai, por favor, Alex. Vamos falar da nossa queridinha, então, nossa Infracommerce, né? Que depois que rompeu aí os 2,15, aí chegou a fechar 2,13, eu estou com dúvida já. Eu falei, vou ter que ligar para o André Moraes para ver o que vai fazer com esse papel agora. Então, eu sou muito fã de rompimento de tendência, né? Eu quando vejo uma, eu realmente não consigo deixar o ativo passar, geralmente vira uma indicação minha. E eu acho que a gente já falou de outros momentos, de outros rompimentos de linha de tendência com esse papel aqui embaixo, né? Então era uma linha de tendência que passava mais por aqui, a gente chegou a comentar sobre isso. E de novo ela está rompendo a linha de tendência, tá? Então esse ponto ele já foi testado 4 vezes, né? Essa é a 5ª vez que você tem esse teste, né? Fora isso, o Alex, cara, tem um movimento de mercado que a gente chama de onda 3, que se baseia numa teoria bem complexa, que se chama teoria de ondas de Elliott, que quando você tem uma reversão de tendência, né, você tem a possibilidade de repetir essa perna anterior aqui, perdão que eu peguei a ferramenta errada, você tem a possibilidade de repetir essa perna anterior a partir do fundo, criando, portanto, né, alvos em, por exemplo, 4,17 ou 7,58. Né? Aliás, 2 papéis que tem uma bonita onda 3 por vir. É este e RBR3. Né? O de RBR3 projeta, caso ela cumpra todos os parâmetros da onda 3, um alvo lá em R$220. Tá? Ou seja, é mais uma indicação de que isso aqui pode ser uma boa operação. Então, eu não teria problema nenhum em apostar na compra acima dessa região, que eu acho que foi a região que a gente falou semana passada, 2,12. E aí aquela história, né? O trader, ele é fé cega e pé atrás, né? Então o stop colocado abaixo desse fundo, 1,72, 1,70. Quer dizer, se isso aqui falhar o movimento e descer, a gente cai fora aí a hora que perder esse fundo, tá? É um bonito papel, eu gosto bastante do momento do ativo. Vou colocar, inclusive, até a trilha sonora do Engenheiros do Havaí aqui, porque realmente é fé segue pé atrás sempre aqui pro trader, para quem opera mercado financeiro. Tem que ficar atento, né, André? Não tem jeito. Mas se você lembra dessa música aí, isso é do 8º CD, deve fazer uns 20 e tantos anos. Já denuncia um pouco a idade também aí, viu? Já denuncia um pouco a idade às minhas costas, para quem me conhece. Já acaba comigo, já joga a idade lá para cima, mas o gosto musical é pior ainda, viu? Senhor Alex André, nós temos algumas notícias aqui do mundo corporativo, até falar para dar um panorama aqui dessas corporações, do que pode acontecer no dia de hoje, de notícias que foram divulgadas depois do fechamento do mercado de ontem, claro, podem fazer algum preço aqui para os ativos. A construtora Tenda, um dos melhores desempenhos aí do setor imobiliário
da Bolsa de Valores em 2023 é um desempenho ótimo aqui para a Tenda. Tem a tese ali do Minha Casa Minha Vida, uma construtora de baixa renda, já veio aqui ao BMC Business explicar o seu modelo de negócios e como está melhorando os seus resultados operacionais conforme o tempo vai passando. Anunciou neste momento aí, ó, um pedido, na verdade, de oferta pública de ações abrangendo inicialmente 15 milhões de papéis e se a demanda for muito grande pode ser estendido em até 25% deste total de papéis que eu acabei de mencionar, destes 15 milhões. Com base no fechamento de ontem, a oferta pode chegar a 223 milhões de reais para a Tenda. Muito follow-on nessa temporada, né, o Alex André? A gente trouxe, inclusive, um estudo da MZ no dia de ontem, 13, talvez 14 agora com a entrada de Tenda. Muito follow-on no primeiro semestre, muita empresa colocando dinheiro para dentro ou para aumentar as suas operações, crescimento orgânico e inorgânico, mas principalmente para quitar dívida, né? Para tirar dívida do balanço, para reduzir estes custos financeiros. É uma salvação dos bancos de investimento neste ano de 2023, já que não tem IPO, no entanto é um movimento curioso, né? Exato, Gabriel. Em relação a follow-on de Tenda, quando você começou a falar de Tenda, quem já escuta a palavra follow-on e escuta o melhor desempenho do ano já casa, né? Porque o papel sobe tanto, né? Sobe tanto, nem sei se está valendo mais de uma vez book, eu acho que estava valendo mais de uma vez book da última vez que eu vi. Mais que o valor patrimonial. A empresa aproveita, vamos captar dinheiro, meu papel subiu muito, né? Vamos captar dinheiro aqui no follow-on. Não está errado não, está certo. A companhia vai lá, precisa de dinheiro barato, capta com o acionista. É assim que funciona. Se antes dessa alta aí de nem vi quanto que subiu, mas mais de 100% talvez, muito mais, né? Subiu bastante. 300, viu, Alex? 300%. Então, eu não acompanho Tenda, assim, eu só falei com o Luiz da última vez aqui, né, o Gabriel, aqui no Business. Exato. Mas subiu 300%. Não estou dizendo que a empresa é boa ou ruim, eu não acompanho muito próximo, mas se o papel subiu 300%, a empresa falou, vou colocar um follow-on aqui, vou captar. Então, na visão do analista fundamentalista, ou seja, na visão do mercado, não vou dizer para entrar short, nada nesse sentido, mas eu já começo a ficar um pouco desconfortável em entender assim, Tenda agora tem mais de 50% de upside nesse preço, mais 30% de upside. Eu olho outros papéis. Se for para trazer aqui, não estou dizendo que a Tenda é um ativo ruim, mas falando do preço e não do valor da empresa. Tá? No sentido de que se a empresa é boa ou ruim, seja um outro julgamento. Mas em relação a preço, eu não sou analista técnico, como o André é, mas como fundamentalista, como a gente olha aqui, o Gabriel, quando tem esses follow-ons de papéis que subiram 100%, 200%, 300%, a gente já começa a ficar um pouco desconfortável. Eu prefiro olhar para outras empresas, por exemplo, a própria Mitre, que está negociando 0,6 book, né, negociando 0,6 valor patrimonial. Enfim, acho que tem aí uma expectativa, acho que fosse olhar e fazer uma batalha de ações aqui no mesmo setor, eu olharia para a Moura do B, para a Mitre, para outras empresas que talvez até andaram, mas estava abaixo ali do valor patrimonial e tem alguns triggers adicionais. Tá? Acho que seria um pouco dessa minha opinião. Não sei se o André Moraes colabora com o gráfico, se ele vê espaço ainda mais para a Tenda depois dessas altas e esse movimento de follow-on. Bom, eu estou com um gráfico aqui e rapidamente, para mim é ruim para comprar agora. Para mim chegou no ponto de resistência, veja bem. Né? Tem uma linha de tendência, a mesma coisa que eu mostrei de outras. Né? Só que, quando chega na linha de tendência, né, o mais natural é você ter uma correção para depois ganhar força para romper, ou seja, este follow-on pode ser essa correção que o mercado precisa, né? Porque o ativo que, como eu falei aqui, né, de dezembro até agora subiu 301%, né? Então, eventualmente, com esse follow-on, ela pode ter uma pressão vendedora para esse preço sair mais baixo. E aí, depois que subir e romper esse topo, eu até poderia pensar na entrada. Mas como você falou, do setor, tem tanto ativo bonito, né, que de repente pegar um que por enquanto andou menos pode ser algo mais interessante do que pegar esse que já andou mais. É isso. Maravilha. Estamos a poucos minutos aqui da abertura do Índice Futuro Brasileiro, apenas 4 minutinhos, senhor Marco Prado, e também 4 minutinhos da divulgação do IPCA 15, que talvez possa mexer um pouco aí com essa abertura. Realmente aí as expectativas estão
meio divididas. Eu não tenho como formar nenhuma opinião, só trazer aí a atualização de como os mercados internacionais estão neste momento. Futuros norte-americanos praticamente em mesmo patamar da abertura deste nosso programa. US 30 0,29% de alta, US 500 0,21%, representativo de S&P 500 e o representativo de Nasdaq 0,09%. Olha só, para quem estava subindo quase 1,5% ontem, reverteu o movimento, virou humor a Nasdaq no meio das negociações, caiu e caiu forte, mais de 1%. Hoje aqui ó, é quem ganha menos valor, é quem está próximo da estabilidade, 0,08% nos índices futuros. Para a Europa, trazendo aí os principais índices europeus e, claro, trazendo um pouco dessa expectativa para o que pode ser dito não só pelo Powell, mas também por Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu. DAX na Alemanha, 0,42% de alta, um pouquinho abaixo do que nós apresentamos no começo do programa. FTSE no Reino Unido, 0,50%, CAC 40 na França, 0,66% de alta e índice Eurostoxx, 0,53% também em patamar positivo. Para a DAX, especificamente, nós tivemos a divulgação do PIB da Alemanha, que ficou estável, ou seja, estagnado entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre do ano. Praticamente 3 meses aí, não vou falar que perdidos, mas estáveis para a economia alemã. E segundo, claro, os últimos dados divulgados para o PMI, este último mês de agosto, pelo menos a captação representativa aí do mês de agosto dos índices de gerentes de compra, não foram animadores. Claro, pode ser interpretado de forma positiva, ou seja, a política monetária está dando certo, estamos conseguindo desacelerar a economia alemã, ou pode ser interpretado do jeito pessimista. A economia alemã, se não estagnada, está retraindo. Então, claro, são duas análises possíveis e a gente, claro, tem que adaptar esse tipo de visão para cada uma das estratégias de investimento aí de quem está nos assistindo. Petróleo Brent agora consegue um pouquinho mais de margem, 1,20% de alta, 84 dólares e 43 centavos de dólar, e o petróleo WTI 1,32% de alta aos 80 dólares, agora voltando aos 80 dólares. Dando uma olhada aqui no mercado no dia de ontem, eu tinha separado aqui o setor de construção, tenda 253%, plano e plano 1,71%, Azevedo e Travassos 1,39%, mais voltado ao setor de infraestrutura. Azevedo está explorando novos horizontes, novos antigos horizontes neste momento, aí, como a gente falou nos últimos dias. Moura do B, 111% de alta, mas como o Alex disse, também tem alguns ativos que ficaram um pouquinho para trás, não tiveram essa valorização tão alta, como é o caso de Mitre, 69,31% de alta, claro. Não é indicativo de que a Mitre vai equalizar aqui com esses 200% de alta de Tenda. Então, claro, Tenda, vamos acompanhar durante o dia essa notícia sobre o possível follow-on da companhia, essa nova oferta de ações, claro, como que o mercado vai reagir a este panorama. Para o dia de ontem, nós tivemos um dia majoritariamente negativo, Azul no Ibovespa na carteira aqui, 5,30 e Gol 4,57, CVC até se afastou um pouquinho, 13,95. O Ibovespa fechou ontem em 0,94, falta pouquíssimo tempo aqui para a abertura do índice futuro, inclusive eu já vou deixar aqui na minha tela o WinFoot na tela do Profit Pro da Nelogica. Eu escrevi errado aqui, eu estou emocionado com esse início, com essa abertura do índice. Neste momento aqui, ó, abertura, tem leilão de abertura, indicando um pouquinho mais para cima, 0,13% de alta, abrindo aí aos 119.285, 119.285 na verdade. Claro, isso aqui é o leilão, a gente tem que ver como é que o índice vai abrir a partir deste momento e, claro, vamos acompanhar e tentar identificar o que está acontecendo tanto com o dólar, mas principalmente aí com o Ibovespa neste dia importante, dia de Jackson Hole. Provavelmente vai abrir em queda, viu? Por favor, o André. O dado de inflação saiu acima do esperado, né? Assim, o consenso era 0,17, 0,18 e ele veio bem acima. Assim, eu apostaria numa abertura mais negativa do mercado aí. 0,28. 0,28%, inclusive se tiver com o dado aí na mão, ô Alex André, quiser atualizar aí para quem está nos assistindo, por favor. O que eu tenho aqui é só um headline aqui, 0,28% de alta em agosto, IPCA 15 puxado por energia elétrica, tá? Depois a gente puxa aqui qual foi o realmente que puxou, além da energia elétrica, que teve de core que preocupou, né, no núcleo da inflação, mas realmente acima do esperado. Eu também espero para essa leitura, como o André falou, a gente já tinha comentado isso, se vier acima do esperado, 0,17, 0,18, veio 0,28%, então, ou seja, um ponto aí para ficar alerta aí. 35, aqui, eu estou com o dado aberto na minha mão, Alex André. Tem 0,35 ponto percentual acima do dado
de julho, que tinha sido um dado deflacionário, 0,07 de queda na inflação, de deflação aqui para a nossa economia brasileira, mas nós já alertávamos que essa deflação, que esse movimento negativo, esse movimento corretivo, não seria perene, ele não se estenderia para o restante do ano, porque, como mencionávamos, tínhamos alguns fatores que prejudicariam a inflação no segundo semestre: retributação de combustíveis, bônus de Itaipu, como a gente mencionou no dado anterior, e a energia elétrica foi um dos principais responsáveis aí por esse aumento do IPCA neste mês, nessa divulgação do IPCA 15 para hoje. No ano, IPCA acumula 3,38 e em 12 meses 4,24, lembrando as expectativas eram 4,12, segundo, claro, o broadcast. Tem algumas expectativas que são coletadas, elas se assemelham, se aproximam. Para o broadcast, 4,12, viemos com dado em 4,24, 0,28 acima, bem acima aí do esperado pelo mercado, até 0,19, que você mencionava que era a expectativa generalizada, né, o Alex André? 0,28 é realmente muito acima. Então nós temos aqui, ó, em agosto 0,28% de alta, em julho deflação, agosto de 2022 nós tínhamos um dado negativo, ou seja, nós expulsamos neste momento um dado negativo de 0,73% do ano passado e adicionamos aí na conta dos últimos 12 meses esse 0,28% de alta. 7 grupos dos 9 pesquisados pelo IBGE registraram alta em agosto. A maior variação foi de 1,08% e o maior impacto aí de 0,16 ponto percentual vieram de habitação, e também aí apresentaram alta os setores de saúde e cuidados pessoais, educação e também alimentos e bebidas do lado negativo. Esses foram os principais pesos aí, tanto para um lado quanto para o outro. O índice de alimentação e bebidas, tivemos um decréscimo em agosto de 0,65. Para a habitação, 1,08% de alta, ou seja, a habitação pesando bastante também para o índice cheio. Artigos de residência, 0,01 ficou instável. Vestuário, 0,03% de queda também em estabilidade, sem muito peso, mas do lado aqui mais positivo nós temos saúde e cuidados pessoais, 0,81% de alta. Tivemos despesas pessoais, 0,60% de alta, educação, 0,71% de alta e comunicação, 0,04%, praticamente em estabilidade. No grupo de habitação, destaca a alta de energia elétrica residencial, 4,59% de alta, influenciada aí pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, como nós mencionávamos anteriormente. Então, este é o dado aí de inflação. A gente vai trazer alguns dos principais destaques, até abrindo aqui o dado. Eu vou tentar trazer daqui a pouco o dado de serviços. Eu vou dar uma apurada um pouquinho a mais, dar uma lida com um pouco mais de calma. Você, Alex, André e Marcos, se quiserem aproveitar também para dar uma lida enquanto eu atualizo os índices futuros. Realmente, abertura em queda, viu, André? 118.830, 0,24% de queda, e o dólar futuro neste momento aqui, ó, 0,32% de queda, 4,87. Então, dólar para baixo e Bovespa para baixo, índice futuro aqui brasileiro para baixo. É aquela máxima, né? Nem todas as verdades são absolutas, não dá para apostar sempre em cada um indo para um lado. Quando o dólar cai, o Ibovespa sobe, quando o Ibovespa cai, o dólar sobe. Às vezes essas relações elas não são absolutas, é o caso dessa abertura, 0,36% de queda para o dólar e 0,16% de queda para o índice futuro, provavelmente impactado por este dado ruim de inflação. André? Olha, primeiro o seguinte, o cara que vendeu quando saiu o IPCA, ele ganhou 500, 600 pontos, tá? E se eu tivesse vendido e ganhado 500, 600 pontos, eu estaria comprando aqui, né? Porque este padrão de candle, né, esse aqui era um ponto de suporte importante para o mercado. E este padrão de candle com a sombra inferior, quer dizer, o vendedor viu a notícia, derrubou o mercado. O trader foi lá, vendeu na abertura, zerou, claro que não zera na mínima, porque não tem poder de prever o futuro para saber que é a mínima, mas já zerou a operação perto da mínima, certo? Da mesma forma, né, os vendedores não conseguiram segurar isso aqui lá embaixo. Então tem alguma coisa que com mais atenção tem gente observando, e aí chegou um monte de comprador. Portanto, pode ser que daqui a pouco a gente tenha dólar caindo e índice subindo. Quer dizer, acho que talvez o índice mais os 100 pontos já fique positivo. Ou seja, num primeiro momento o trade foi de venda, mas neste momento a gente tem uma virada aí num curtíssimo prazo de mercado, claro, né? Da coisa pelo menos voltando para a estabilidade, todo mundo parando para pensar, será que isso aí é ruim mesmo? Será que esse dado é tão impactante? Será que não tem um ponto ali que de repente foi o que fez a diferença e não vai
para frente atrapalhar tanto, né? Então, neste momento aqui, eu vejo o mercado até mais indeciso no índice do que no dólar, né? Porque o dólar, ele abriu e, assim como a cesta DXY, né, veio para queda, tá? Chega também num ponto de suporte, tá até engraçado observar, né? Porque tá o índice e o dólar num ponto de suporte. Então, aqui é o lugar dele parar. Se ele perder força, chega provavelmente aqui nos 52, que é a mínima de ontem, tá? E é claro, ganhou força, esse 92 aqui aparece ser o destino mais provável aí do dólar, né? Caso ele volte a subir, né? Porque ele está encapsulado aqui nessas regiões. Então, tanto o índice quanto o dólar aí em pontos importantes. Maravilha. Marco, eu sei que nós estamos ficando sem tempo aqui, inclusive tem um cronômetro desse tamanho aqui me avisando que o tempo está acabando desse segundo bloco. Tô vendo. Como que recebeu essa abertura aqui dos índices, tanto para o dólar futuro quanto para o Ibovespa? O que nós temos aí de perspectivas e, claro, esses insights para o dia, IPCA 15 agora pela manhã, Jerome Powell às 11 horas da manhã. Por favor, considerações finais aí ao investidor que nos acompanha. Olha, o principal causador dessa alta da inflação aí, dessa volta um pouquinho, né, da inflação foi o petróleo. Não foi muito diferente, não. Isso já era mais ou menos premeditado. Lógico que veio um pouquinho acima, né? Então isso é prejudicial para a Bolsa, tanto que a Bolsa abriu em queda, como o próprio André já pontuou. O dólar não tem muito motivo para subir, acima dos 4,90, por isso que os dois ativos estão caindo. E deve seguir assim, né? Pelo menos até às 11 horas, quando o Powell fala. Então a gente deve ter volatilidade com certeza no radar, mas eu ainda acho que a Bolsa hoje não tem motivos para subir, internos, né? E o dólar também não tem motivo para subir. Então está tudo dentro do controle, tudo dentro do parâmetro aí. Maravilha, Marco. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Imagina. É sempre um prazer tê-lo por aqui, viu? Bom pregão. Na verdade, Gabriel, agradecer você os dias que você ficou aqui à frente do pré-market. Na segunda-feira, a Débora volta, né? Exatamente. Débora está de volta. Na terça. Aí, na terça? É terça? Sopraram no ponto aqui que é terça-feira. Então me despede você na segunda, tá bom? Maravilha. Bom final de semana. Mas já deixo essa despedida e agradeço imensamente por me acolherem aqui no programa. Neste programa que é um pouco diferente do que eu estou habituado a fazer, mas claro, sempre com bastante dedicação aí de toda a nossa equipe para trazer as informações em primeira mão e claro, repercuti-las com essas feras do mercado que estão sempre conosco. Um abraço a você, Marco. Alex André, nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta a gente fala um pouco mais sobre essas perspectivas para o mercado financeiro brasileiro e destrinchamos aí esse dado de inflação. Eu trago alguns insights a mais aí sobre esse dado do IPCA 15 coletado pelo IBGE e claro, a gente bate um papo com o André Moraes também na volta do intervalo comercial, um intervalo bem rapidinho, não saia daí, daqui a pouco tem mais BMC Pre-Market com esses índices que, por enquanto, estão todos em queda, tanto o índice futuro aqui para o Brasil, 0,16, mas também o dólar, moeda norte-americana, em comparação ao real, dólar comercial futuro caindo. Então não saiam daí, daqui a pouco a gente está de volta com o BMC Pre-Market. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas.
Vortex. Beyond. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Pre-Market. Olha só, André Moraes, olha só o índice estabilizando 0,08, já chegou a 0,3, 0,04 aqui, próximo da estabilidade, 119, 0,55, dólar futuro, neste momento, se o touch do telão me ajudar, aí uma abertura que foi inicialmente um pouco mais negativa, no entanto agora próxima da estabilidade. Alex André, quais as grandes perguntas nós podemos fazer neste momento? O que ficar atento ao longo do dia? Acho que eu dei uma boa olhada aqui no índice do IPCA 15, nós não temos grandes destaques assim que seriam motivadores de uma virada no humor. No entanto, nós temos um dado que ele veio abaixo das expectativas, pior do que as expectativas, uma inflação um pouco mais severa do que o esperado, principalmente aí por conta deste bônus de Itaipu na energia residencial. A gente sabe, claro, que o mercado está atento ao Jackson Hole, a participação de Jerome Powell. O que você já sentiu deste comecinho aqui de dia, das atualizações que a gente recebe do mercado, claro, em tempo real? Este dado, pelo menos ao longo do dia, vai fazer mais peso que o Jackson Hole ou realmente o mercado está esperando, está apreensivo, olhando um pouquinho mais para frente? Acho que o Jackson Hole pode trazer uma pressão adicional, Gabriel, em relação aqui no Brasil. O IPCA 15, tudo bem que o IPCA 15 não é o IPCA cheio, mas já traz uma perspectiva do que é vir o IPCA, né, já veio aí acima das expectativas. E o mercado, enfim, deve sim, claro, esperar a declaração do Jerome Powell, mas se realmente a declaração do Jerome Powell confirmar a ata do Fed, aí sim a bolsa tende a ficar um dia mais pesado, né? Lembrando que a gente não consegue engatar uma alta, né, significativa, assim, consistente, né, Gabriel? A bolsa, como a gente estava comentando, aquele fator psicológico, né, não pela magnitude da queda. Caíram 3 dias consecutivos, aí teve um dia de alta, aí depois teve mais 2 dias de alta agora recentes, né, de mais de 1%. E depois mais uma queda de ontem, ok, né? Não precisa também subir 13 dias consecutivos, mas quais argumentos que nós temos para uma alta de hoje da nossa bolsa, né? O IPCA acima da expectativa, com talvez o Powell confirmando ou não uma fala um pouco mais hawkish. Se ele fechar com uma fala mais hawkish, vai ser difícil a bolsa virar pelos argumentos, tá? E tudo pode acontecer, mas enfim, vamos observar esses movimentos. Lembrando que a Vale, né, Gabriel? Minério, 103 dólares a tonelada, então pelo minério a gente já tem um argumento positivo, pelo petróleo também, né, o petróleo aí acima de 84 dólares o barril, então isso pode repercutir, claro, positivamente a nossa Vale, a nossa Petrobras, mas vamos ver como que deve ser esse tom lá fora, como que deve impactar aqui no Brasil ou não, né? Maravilha. Nós temos aqui um pouco da curva que devolve um pouco aqueles descontos dos últimos dias. No entanto, depois da aprovação da reforma da Previdência, eu já estou no passado já, viu, Alexandre? Do arcabouço fiscal, nós tivemos um forte desconto nos DIs futuros, principalmente aqueles mais longos de 2028 até 2033, de até ali 2 pontos percentuais. Então foi bastante coisa descontada para os DIs e eles não devolveram mesmo com o mercado norte-americano um pouco nervoso no dia de ontem. Foi a única coisa que se salvou no dia de ontem. Nós tivemos o Ibovespa caindo, o dólar subindo e os DIs praticamente estáveis, até devolvendo um pouco das altas que nós tínhamos no começo da semana. Então, notícias positivas para juros nos Estados Unidos, o varejo não dá nem sinal de recuperação, nós tínhamos aí alguns ativos que até ensaiavam alguns movimentos positivos, mas não davam sinais de recuperação. E um destaque bem positivo dos dias de ontem e também de quarta-feira, Alex André. Raizen e outros ativos do setor sucroalcooleiro com essa notícia de que a Índia possa proibir a exportação de cana-de-açúcar, de açúcar mais especificamente, né, o Alex André. Então, muita coisa que pode movimentar o mercado. Esses ativos andaram bastante, São Martinho, nós temos aqui também a Raizen, Jalles Machado, outros ativos do setor de biocombustíveis aqui no nosso mercado brasileiro, que podem ser beneficiados ou prejudicados com essa relação. Até fica um pouco na dúvida aqui, a gente já falou um pouco sobre isso nos dias anteriores, mas agora com um pouco mais de clareza e recebendo esses movimentos do mercado, que a gente pode tirar de informação?
Esse movimento da Índia, né, em relação ao açúcar deve beneficiar, né? Inclusive nós vimos essa semana, não sei, eu não acompanho tão próximo a São Martinho e Jales, mas os papéis, pelo que eu tenha visto, depois o André ele dá uma olhada, tem repercutido positivamente com essa notícia que a Índia possa proibir a exportação de açúcar, né? Isso o Brasil pode ser beneficiado nesta questão da commodity, né, como um todo, em relação aos preços praticados no mercado internacional, tá, Gabriel? Então, acho que seria esse comentário aqui. Mas para jogar para o André, eu queria, além de falar desses papéis rapidamente, coisa de 30 segundos cada papel, eu queria falar sobre Sequoia, né, o Gabriel, a gente estava comentando aqui na virada do bloco, ontem a gente deu uma notícia que a agência Fitch, né, reiterou a perspectiva... S&P Global que fez essa... desculpa, SAP, perdão, desculpa. SAP, que eu estava vendo da Fitch, era com a Braskem, acho que exato. A Braskem, eu confundi aqui. Colocou aí perspectiva negativa, né, dando aí, talvez não um pagamento de juros, né, em relação à Sequoia. Sequoia que passa por um momento muito difícil, né, de reestruturação, tive o resultado com margem negativa, receita caindo, dívida subindo, resultado muito ruim agora no segundo trimestre. Então, acho que o preço do papel, quando o André abre ali na análise técnica, ele já consegue perceber que alguma coisa tem de errado com a empresa. Mas, enfim, será que tem uma reversão no gráfico, alguma salvação para o acionista de Sequoia, André? Só para a gente ficar um pouco mais claro aqui, Alex, a gente tem algumas dívidas que elas devem ser pagas, os juros principalmente, entre setembro e o começo do ano que vem. A companhia convocou uma assembleia para tentar um perdão temporário dessas dívidas nos próximos 5 meses. Isso foi visto com um péssimo humor aí pelo S&P Global, que diz ainda que o resultado terrível neste segundo trimestre e também a dificuldade da empresa de vender os seus ativos está pressionando bastante a liquidez e até o principal das dívidas pode deixar de ser pago, não apenas os juros. Então, realmente bem preocupante. Se o André puder dar uma olhada em Sequoia, o ativo não respondeu muito bem, acho que tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos, né? Não foi só o dia de ontem, não. Acho que você mutou teu microfone, André. Por favor, se puder só dar uma conferida aí no áudio, para a gente começar. Perdão. Fica à vontade. Você sabe que, ultimamente, né, quando alguém fala para mim, poxa, tem uma ação barata porque está caindo, eu dou o exemplo agora de Sequoia. A gente já teve outros exemplos no passado, né? Olha, imagina o cara que há 2 anos atrás, quando ela começou a cair, achou que isso aqui estava barata, né? Porque ela estava lá em 31. Imagina a 17, olha, tá barata, né? E, na verdade, o que ela está é em tendência de baixa, né? E como no longo prazo, né, o preço segue o lucro da empresa, o valor da empresa, né, a gente percebe que provavelmente esse lucro tem sido cada vez menor, depois virou prejuízo e o valor da empresa vai diminuindo, né? E graficamente ela pode até subir, porque vai conseguir rolar essa dívida e tudo mais, mas graficamente não tem nada mostrando exatamente essa possibilidade, pelo contrário, né? Ela segue em tendência de baixa, todos os sinais aí são de que ela vai buscar novo fundo histórico. Não tem nada, pelo menos no gráfico, indicando o contrário, gente. Maravilha. Aquele negócio, né, Alexandre? Eu já falei isso algumas vezes. Sou criticado quando eu falo, mas às vezes você não pega uma faca caindo, você pega uma motosserra. Cuidado com essas exposições. A gente está com um ativo realmente muito barato, abaixo de R$1. O ativo já chegou a negociar acima de 30 lá na época do IPO, então realmente é um ativo que ficou barato e foi decretado como barato algumas vezes nesses últimos 3 anos e continua o movimento de queda. Até é difícil saber para onde que vai a Sequoia. Quando a gente acha que não tem mais para onde ir, fala, cara, não tem como ficar mais barato. Ela vai lá e nos contradiz. Vai lá e prova que sim, é possível. Esse é o coach da semana, viu, Alexandre? Nada é tão ruim que não possa piorar. É ótimo. Gabriel, se der só para o André comentar aqui sobre Jales e São Martinho. Perfeito. A gente está falando de sucrocoleiros, né? Sucrocoleiro aqui para a gente... Bem beneficiado nessa semana com essa notícia de Índia, a gente trouxe aqui na BMC News. A gente comentou um pouco antes desses ativos reagirem propriamente dito a essa notícia. E aí depois de alguns dias, acho que 2 dias de pregão já com essa notícia na área, os ativos apresentaram uma boa alta, inclusive aí diversos ativos com mais de 5%, 6% de valorização, André. Exato, é a recuperação em V que a gente falou, né? Porque o setor tinha tido uma semana anterior muito ruim, né? Então tudo que ela caiu, né? Saiu a São Martinho de 36 para 31,50, ela voltou essa semana, né? E o mesmo movimento a gente consegue
enxergar em Jalles Machado, que também estava lá em cima, bonita e tal, de repente veio para uma queda, essa muito forte, né, uma queda de quase 20% em poucos pregões, e essa alta dessa semana recupera essa queda. Particularmente, esse tipo de movimentação no gráfico, para mim, eu não consigo aproveitar para novas compras, né, porque os riscos sempre são muito grandes, porque o mercado se mexe de uma forma muito rápida, mas para quem está comprado, está um bom ponto. Eu acho que, por conta desse vai e vem, só tem que tomar, se for um trade de curto prazo, cuidado com os stops, né? Maravilha. Senhor Alex André, gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Quais os principais destaques que você deixa aos investidores dessa mensagem final no BMC Pre-Market, o último da semana? Hoje, sexta-feira, eu acho que o André também pode comentar aqui depois, eu estou escutando o André, mas sexta-feira é difícil tomar uma posição, né, André, com o IPCA caindo, o IPCA subindo, a bolsa caindo, expectativa de uma fala. Vamos ver a fala do Jerome Powell aí para ver se realmente se vai ser um divisor de águas ou não, mas parece um dia um pouco mais pesado, né, para decisões aí de compras aqui da nossa bolsa. Não sei se vai ter tendência, né, não sei se tem tendência para a nossa bolsa, é o André que vai nos dizer, mas olhando aqui, eu acho que não vai ter nenhum grande evento corporativo até para promover as principais ações que eu observo, até mesmo que o mercado vem colocando como agenda. Tá? Então, acho que é mais um movimento de observação e já começar a se preparar para a semana que vem, Gabriel. Um abraço, viu? Muito obrigado. E, André, sempre espetacular aqui, viu? Seus comentários, eu sou teu fã, cara. Obrigado, viu? Eu agradeço imensamente. Obrigado. Valeu. Maravilha. André, eu tenho uma dúvida. Acho que é difícil alguém dormir comprado nessa sexta-feira. Sexta-feira é de IPCA 15, sexta-feira de Jerome Powell, de Christine Lagarde, amanhã tem o presidente do Banco Central japonês também falando um pouco lá no Jackson Hole. Muita coisa acontecendo, né? Acho que é difícil o pessoal montar a posição, montar pesado uma posição nessa sexta-feira. O volume que já vem sendo bem ruim nesses últimos dias pode piorar. Quais as expectativas aí? Até dicas, né? É bom dormir comprado nessa sexta-feira, aproveitar para ir às compras? Ou há muitos riscos em jogo? Não, eu acho que uma carteira bem equilibrada, ela evidentemente, ela já está comprada em alguns papéis neste ponto de mercado, né? Agora, o que vai me fazer ter vontade de comprar mais papéis, e aí eu vou vir aqui para o gráfico de 60 minutos do Ibovespa, só para a gente voltar naquele ponto que eu falei, tá? Olha só, veio o IPCA 15, o mercado ficou no 0 a 0, mesmo vindo ruim, tá? Daqui a pouco a gente vai ter a fala do Jerome Powell, ele vai tomar uma decisão. Se o mercado, a partir da abertura, né, cai, eu acho que a gente não tem que aumentar a carteira de compra coisa nenhuma, né? Caiu, né? Não tem, a gente não vai querer, como você falou, pegar a faca caindo nem motosserra. Agora, o rompimento desses 118,300, ou seja, se o menos provável, porque eu acho pouco provável o mercado subir hoje, mas se o menos provável acontecer, aí eu entendo que a gente pode ter boas surpresas com alguns ativos que já estão preparados aí para uma subida, que foram ativos que, assim como o Ibovespa, fizeram nessa correção de mercado, nessa queda toda de mercado, uma boa correção e estão tentando de novo fazer esse pivô, que a gente chama de pivô de alta, né? Nada mais é do que um zigue-zague positivo. E aí eu queria até exemplificar, se for possível, tá? Com, sei lá, um ativo, a Engie 11, por exemplo, né? É um ativo, deixa eu tirar isso aqui em cima, porque ela bateu no topo histórico e não conseguiu romper. Então, o que ela fez? Ela corrigiu nas médias. Se o mercado cair hoje, vamos ficar quieto. Agora, se o mercado subir, olha só, o gráfico de 60 minutos desse ativo, né, pode oferecer uma boa compra a partir desses 48 e 28 e com stop bem pequeno, né? Um stop aqui em 46 e 46. Então, vai depender muito da direção de mercado. Se ele for para cima e romper o topo de 2 pregões atrás, aí sim, eu entendo que pode ser interessante a gente pensar em compra. Acho menos provável isso acontecer, mas possível. E se acontecer, eu acho que a gente tem que pensar em compra desses ativos aí que estão mais preparados. Maravilha, André. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer tê-la por aqui. Lembrando, André tá no BMC Pre-Market todas as sextas-feiras, então, por favor, para quem gostou de acompanhar essa conversa, acompanhe o BMC Pre-Market e também o André nas redes sociais. Acompanhe o trabalho aí de quem presta um ótimo serviço ao mercado financeiro, sempre trazendo essas informações, corroborando aí com o aumento da qualidade das informações na comunidade aí do mercado de investimentos. André, muito obrigado mesmo. Até uma próxima. Obrigado, bom final de semana, até mais.
Valeu, tchau, tchau. Eu também vou me despedindo de vocês que nos assistem. O BMC Pre-Market vai ficando por aqui e nós deixamos o Ibovespa com 0,09% de queda, praticamente em estabilidade. Dólar futuro, 0,30% de queda. Para quem confundiu aqui, olhou para os ativos, falou, azul tá caindo. Me mandaram mensagem, nossa, Gabriel, azul tá caindo. Os papéis, as ações, elas começam a ser negociadas às 10 horas da manhã. Então eu volto aqui no BMC News para dar todas essas atualizações e falar um pouco também com vocês sobre o movimento do mercado brasileiro e internacional. Um abraço a todos, o BMC Pre-Market fica por aqui. Fiquem agora com o BMC News depois do nosso intervalo comercial. Tchau, tchau. BNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre